8h30 em ponto, meus amigos. Boa noite. Com a força do Arcanjo Miguel, estamos no ar para mais uma live aqui do perfil Dr. André Brasil Psiquiatra. Esperando meus amigos chegarem, para a gente ter um papo, como sempre, muito agradável em temas relacionados à nossa saúde mental, qualidade de vida, bons pensamentos, coisas boas, realizações e que isso é mais importante. Convide seus amigos que vai chegando, clica aqui embaixo no aviãozinho e conclame seus amigos para conversarmos, porque o assunto de hoje é muito interessante. Eu tenho uma honra de receber aqui com esse estúdio. Vocês gostaram aqui do look do estúdio, como está hoje aqui, mais intimista, com um tom de azul? Digo se gostaram, se estão também me ouvindo bem, se vocês conseguem me ouvir com qualidade. Deixa eu ver se meu áudio aqui está total, está perfeito. Vocês me ouvem bem? Vou ter até uma musiquinha aqui no fundo, para ficar bem tranquilo, relaxante, que eu vou fazer umas lives assim, bem, vocês se sentirem bem em casa mesmo. O tema de hoje é muito legal. Eu convidei o coordenador, o secretário de Ações e Combate às Drogas do Ministério da Cidadania, meu querido colega e amigo, Quirino Cordeiro Júnior. Quirino também já foi coordenador nacional de política de saúde mental. E hoje ele está exercendo um cargo do meu outro ministério. E o tema de hoje a gente vai pautar e conversar muito, espero ele chegar aqui, sobre a política de drogas no Brasil e principalmente existe um projeto de lei para ser votado na Câmara de Deputados, no Congresso, é a PL, o projeto de lei número 399 do ano 2015, que versa sobre a liberação do plantio, do cultivo no Brasil de cannabis para uso medicinal, principalmente por canabidiol. Então ele vai conversar um pouco sobre esse projeto que já tem 5 anos que transita no Congresso e está para ser votado. Então eu vou dar um alô aqui a todo mundo que está chegando. O Ever Silva, deve ser Everton, né? O nome do Instagram, assim a gente muda, bota os apelidos. Ana Cristina, minha querida, Elaine, bem-vinda. Minha querida Jéssica Frecheira, Tasso, Evânia, a turma que chegou aqui, boa noite. Vão convidando aqui enquanto o Quirino não entra. Já adiantando as próximas, se eu estou melhor, ótimo, na paz de bom Deus e na força do Arcanjo Miguel. Convida seus amigos, bota aí no aviãozinho, chamar todo mundo para participar. Fique atento, um sonzinho de fundo aqui. Everton, né? Onde é Everton? Tô bem, graças a Deus, seguindo. E a força de Deus que me faz sempre estar presente e tá com força para poder trazer para vocês bom conteúdo. O conteúdo de hoje vai ser gravado, como sempre, e ficará disponível na plataforma aqui do Instagram do IGTV. Na próxima semana já temos uma live que vai virar padrão para a gente, que de uma vez por mês a gente vai ter um papo, vamos dizer assim, altos papos, papos filosóficos, com o meu querido psicanalista Cláudio Carvalho. Cláudio, a gente vai falar semana que vem em um tema inspirado num texto de Santo Agostinho. A gente vai falar qual o nosso papel na atual desordem do mundo, qual é o seu papel, o que é que você faz e o que você não faz para atuar na desordem. Enquanto vocês vão chamando seus colegas, vão chamando os amigos, o tema hoje, o Quirino, a gente vai conversar bastante aqui, perguntem, a gente faz, só peço para que não coloque a pergunta na interrogaçãozinha, porque senão vai tapar o rosto do querido Cordeiro que está já entre nós. Então vou convidar para a gente bater um papo, matar a saudade, eu particularmente, do meu querido amigo. Aí fiz uma. Aqui, pronto. A solicitação, marcar o tempo aqui que é normal pra gente não perder o tempo de uma hora de live. Então, esperando que no Cordeiro conectar. Próxima semana então nós temos encontro na quinta-feira, viu, turma? Meu querido Quirino. Boa noite, que honra. Meu grande amigo, Dr. André Brasil, tudo bom com o senhor? Meu querido, muito bem, muito bem. Saudade de você. Fiquei nesse momento, vou ter um momento assim mais de amizade, um clima bem
bem gostoso para a gente conversar aqui. Eu quero que você... Tempo que a gente não se vê, pô. Fico contente mesmo de te ver. Contente de Estou te ver bem. aqui, estou bem, Maravilha. e firme e forte. E o homem todo Fantástico. embecado, bonito, como manda o script. É, rapaz, Querido, pô. para quem não te conhece aqui, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, querido. Maravilha. Então, antes de mais nada, André, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando com os amigos que estão nos acompanhando. Então, meu nome é Quirino, sou secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do governo federal. Eu sou médico psiquiatra, comungamos aí da mesma profissão, da mesma missão. E nos 2 últimos anos, então, eu tenho estado aqui no Ministério da Cidadania, onde fica a secretaria. Nos anos de 2017 e 2018, eu estive no Ministério da Saúde, quando fui coordenador nacional de saúde mental. Então, é isso. A bagagem experiente, professor da Unifesp, doutor pela Unifesp, professor associado, professor... Sou professor afiliado Afiliado. da Unifesp, sou professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, das 2 Pronto. instituições. Currículo aqui não falta. Querido, temos uma pauta no Congresso Nacional, que é a votação do projeto de lei 399 de 2015. E aí você, mais do que ninguém, conhece bastante esse projeto de lei e pode explicar às pessoas que não têm ainda noção do que é esse projeto de lei, para incentivar o debate. E aqui você falasse um pouquinho sobre o projeto e... Na verdade, André, nós temos enfrentado no Brasil tentativas sucessivas para a liberação das drogas no país. E esse projeto de lei, o projeto de lei 399 de 2015, é mais um desses projetos na sua versão atual, né? Então, basicamente, o que aconteceu, só para que os amigos possam entender, no ano de 2015, então, um deputado apresentou na Câmara dos Deputados aqui em Brasília, um projeto de lei que, naquela ocasião, tinha como objetivo regulamentar o acesso das pessoas que precisam de tratamento com derivados de cannabis, né? Mais precisamente do canabidiol. A grande questão é que, naquela ocasião, então, André, em 2015, não havia no Brasil nenhuma regulamentação que permitisse, então, o acesso das pessoas a essas medicações. O fato é que, passado, então, esses quase 5 anos, o que acabou acontecendo é que, primeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, inclusive no trabalho conjunto que nós tivemos, né, enfim, com essa agência, a Anvisa, então, publicou 2 resoluções que permitem hoje no Brasil. Primeiro, permite que haja a importação desses produtos. A segunda questão, que é muito importante, é que essas resoluções permitem o registro desses produtos no Brasil. Permite também a compra, a venda, a produção em território nacional do canabidiol e também do uso terapêutico. Até é interessante falar para os amigos aqui que, após a publicação dessas resoluções da Anvisa, no ano passado e no começo desse ano, inclusive já começou no Brasil a produção de canabidiol feito aqui no país. A grande questão que acabou acontecendo é que, mais recentemente, então, há cerca de 1 mês e meio, foi apresentado, então, para a presidência da Câmara dos Deputados um substitutivo a esse projeto de lei. O que significa isso? É quase que se fosse uma troca desse projeto de lei. Então, foi numa atitude de grande astúcia aí, né, enfim, desses parlamentares que acabaram se valendo desse projeto de lei original, 399, que até fazia sentido lá na ocasião, lá em 2015, porque não havia nenhuma regulamentação nessa área. Então, alguns parlamentares se valeram disso, modificaram de maneira muito importante esse projeto de lei, apresentaram, então, um substitutivo, e nesse substitutivo, então, é que estão os problemas. Primeiro deles, esse substitutivo permite, se for aprovado, permite a plantação de maconha em larga escala no Brasil. Então, esse é um grande problema. Nós temos estudos feitos aqui no governo federal mostrando que, se isso realmente acontecer, a gente vai ter grandes problemas, porque fatalmente a gente vai acabar tendo desvio dessa produção e esse desvio da produção vai alimentar o narcotráfico. Esse é um grande problema. O
segundo grande problema, André, é que nós teremos a possibilidade de produção no Brasil não só de derivados de cannabis para fins medicinais, mas para outras finalidades. Finalidade cosmética, finalidade industrial, finalidade alimentícia, ou seja, a indústria brasileira vai poder fabricar produtos alimentícios à base de cannabis, que já acontece em alguns países, que já acontece em alguns estados americanos. Você vai poder comprar jujuba de maconha, bolo de maconha, refrigerante de maconha, ou seja, e essa situação é muito grave porque a indústria explora muito bem isso, né? Explora por o mal, mas explora muito bem, e, enfim, a gente vai ter uma oferta muito grande desses produtos, inclusive tendo um apelo muito grande para crianças, adolescentes, enfim, vai ser um problema muito grande que a gente vai enfrentar se esse projeto de lei for aprovado. E, por fim, uma outra situação que nos chama a atenção e que é bastante preocupante é a possibilidade do uso irrestrito terapêutico desses derivados. Hoje, no Brasil, André, só para que os amigos possam entender, o Conselho Federal de Medicina libera a prescrição, hoje, apenas do canabidiol, que é uma das centenas das moléculas que compõem a cannabis. E os estudos científicos mostram que apenas essa molécula, o canabidiol, pode ser utilizada terapeuticamente, mas por uma condição clínica muito específica, que é crises convulsivas, que são aquelas crises epiléticas, são convulsões em crianças e adolescentes, que não respondem a outras abordagens terapêuticas. Se esse projeto de lei, então, nesse substitutivo foi aprovado, o que vai acabar acontecendo é a possibilidade da prescrição irrestrita, inclusive do THC, que é aquela molécula que dá o barato, né, no uso da maconha, e a gente vai ter problemas que acontecem hoje em alguns estados americanos, por exemplo, que são pessoas que não têm problema médico nenhum, problema clínico nenhum, e que acabam indo procurar atendimento médico, buscando receitas, né, por exemplo, de THC, alegando que tem problemas clínicos, e basicamente o que vai acontecer, essas pessoas vão ficar se valendo de receitas médicas para acessarem produtos com altos teores de THC, não para fins medicinais, mas sim para fins entorpecentes, ou seja, vão se valer dessa abertura, da possibilidade do uso irrestrito, né, dos derivados da cannabis para uso entorpecente. Então, esse é um projeto de lei muito, muito, muito grave e que pode causar grandes problemas para a nossa sociedade. Por isso que o governo federal, várias entidades médicas, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, tem várias entidades se manifestando contra esse projeto de lei. Se for aprovado, infelizmente, vai abrir uma brecha gigantesca para a legalização da maconha no Brasil. Não para fins terapêuticos, mas para fins entorpecentes. Isso que me preocupou muito com essa... Eu não tinha noção, e todos aqui, nós assistindo aqui, vamos mandar um abraço ao nosso querido Pimentel, que está assistindo lá em Florianópolis. Mandou aqui um abraço para a gente aqui, grande Pimenta. Grande Pimentel. Existe, a gente vê na televisão marcha pela legalização da maconha e muitos estados no Brasil que aderem fortemente, estamos na Bahia aqui, que tem uma força muito grande, um pedido para a legalização da maconha recreativa, do uso do cannabis recreativo, que é o uso conhecido, mas eu não tinha nem noção que esse substitutivo estava para ser votado e com grande chance de ser aprovado, quer dizer, abrindo uma brecha para legalização no Brasil da maconha. Abriria o espaço, sim, para a gente prescrever, que tem muitos estudos em andamento por canabidiol, visto resultados fantásticos. Então, só para falar com os amigos aqui, lembrar que existe, viu, querido, o captopril, ele é feito, o captopril é feito de veneno de cobra. É um efeito, quem é que vai tomar uma picada de cobra para tratar hipertensão? Absolutamente ninguém, é letal. Veneno da jararaca, é isso mesmo. Da jararaca. Do Butantan, ele é o principal fornecedor do veneno da jararaca para extrair uma enzima que usa, é um remédio que já está proscrito, que quase hoje não utiliza mais, só que salvou muitas vidas. Lembre, é um extrato, é uma enzima. Assim como está discutindo agora com a cannabis sativa, com a substância. O THC, o tetraído canabidiol, ele é o que dá um poder
entorpecente grande, até algumas situações em jovens, pode falar até dos riscos, querido, do uso em jovens, que é muito, muito preocupante. Mas também dele podemos tirar o canabidiol com promessas muito boas para tratamento de autismo, que tem muita pesquisa desenvolvida, de quadros de depressão, que podem se beneficiar, casos de, por exemplo, náusea em pacientes oncológicos, e tem uma infinita gama ainda sendo pesquisada para poder dizer. Mas então, quais são os grandes riscos que você vê a curto prazo na aprovação dessa PL e essa questão dessa briga, entre aspas, da legalização da cannabis no Brasil? Então, na verdade, o grande risco que a gente tem na aprovação desse projeto de lei é aumentar a oferta para o mercado brasileiro de maconha para fins entorpecentes. Existem várias experiências internacionais, infelizmente, de países que liberaram a maconha, de estados americanos que liberaram a maconha. Basicamente, qual que é o cenário? Então, em relação ao aumento de uso. Recentemente, agora, foi publicado um estudo realizado pela Universidade de Nova York, mostrando que a legalização da maconha em estados americanos provocou um aumento do consumo da droga por jovens e adolescentes. Então, isso daí é um primeiro problema. Ou seja, liberação das drogas aumenta a oferta e aumenta o consumo. Então, esse é um problema. O segundo problema é que esse tipo de situação acaba alimentando o narcotráfico, de maneira diferente de que pessoas que advogam pela liberação da maconha costumam dizer, a liberação da maconha acaba aumentando o narcotráfico. Por quê? Primeiro que isso aumenta o consumo e depois, André, uma coisa que acontece é que para você acessar a maconha no mercado oficial é mais difícil, né? Ou seja, você precisa se cadastrar, você tem que pagar imposto, é muito mais fácil você continuar comprando no mercado paralelo. E é isso que tem acontecido, né? Você tem tido aumento do narcotráfico nos Estados Unidos, Canadá, no Uruguai. O Uruguai, por exemplo, no final do ano passado, houve a maior apreensão de cocaína no Uruguai, 4,5 toneladas em dezembro. Então, mostrando que não é só o aumento da maconha, do tráfico de maconha, você tem aumento de tráfico de outras drogas também. Isso daí impacta diretamente na violência, né? Estados americanos que liberaram, que legalizaram a maconha, têm enfrentado aumento da criminalidade violenta, diferente do que tem acontecido no resto dos Estados Unidos, que tem diminuído a criminalidade violenta. Só no Uruguai, por exemplo, a gente tem uma ideia do impacto na violência. No Uruguai, no ano de 2018, André, houve um aumento de 66,4% das taxas de homicídio no Uruguai. O Uruguai é um país vizinho nosso que legalizou a maconha. E isso tem acontecido, André, porque você acaba tendo um aumento do narcotráfico, um aumento na disputa pelo mercado ilegal da droga. Então, você tem aumento da violência. E, por conta disso, você tem aumento do encarceramento, também diferente do que pessoas que advogam pela liberação da maconha costumam dizer. Muitas pessoas falam, não, então vamos liberar a maconha porque você vai diminuir o número de presos, ninguém vai mais ser preso. Não é verdade. Tem um estudo realizado pelo Instituto Terra, Paz e Cidadania que mostra justamente o contrário. Mais de 60% dos países que são mais liberais em relação ao uso de maconha, esses países têm enfrentado o aumento do encarceramento. Por quê? Você tem mais gente usando, mais gente que fica vulnerável, né? Mais gente entrando em conflito com a lei e sendo presas. Então, essa é a realidade que a gente tem. Tem outros impactos sociais também, como, por exemplo, aumento de acidente de trânsito. Tem um estudo recente publicado pela empresa que controla as seguradoras americanas, mostrando o aumento de acidente automobilístico relacionado ao uso de maconha nos Estados Unidos, em estados americanos que liberaram a droga. A estimativa, por exemplo, nos Estados Unidos, é que cerca de 16 milhões de americanos dirigem sob efeito da maconha todos os dias. Ou seja, são situações muito graves. O impacto na saúde pública também é devastador. A gente está falando aqui sobre quais são as consequências para o indivíduo. Aqui a gente está falando um pouco das consequências sociais, mas consequência para o indivíduo, por exemplo, na área de saúde mental. Tem vários estudos mostrando que maconha é fator de risco para quadros psicóticos, como esquizofrenia, para depressão, ansiedade, suicídio. Portugal, que é um país que liberou a maconha recentemente, teve
um aumento importante das taxas de internações psiquiátricas. Houve um aumento de 30 vezes. O número é impactante, mas é esse mesmo. 30 vezes o aumento de internação psiquiátrica em Portugal relacionado a quadros psicóticos induzidos pela maconha. Estados americanos que liberaram a maconha, o Canadá tem enfrentado um outro problema, que é a intoxicação de crianças por conta do consumo de alimentos. Então, balinhas, jujuba, bolo, ou seja, o impacto na sociedade é muito grande, o impacto no indivíduo é muito grande, o impacto nas famílias é muito grande. Ou seja, todos os problemas que a gente enfrenta hoje, né, no cenário das drogas no Brasil, com certeza absoluta, não serão resolvidos com a liberação da maconha. Essa é uma questão importante para os amigos terem bem claro. E quando a gente fala da possibilidade do uso terapêutico, o governo federal não é contra a possibilidade do uso do canabidiol. Tanto é que, por exemplo, ano passado nós trabalhamos junto com a Anvisa para a publicação dessas resoluções permitindo o uso do canabidiol. Mas as evidências científicas hoje nesse momento, mostram que o uso ele é efetivo para esses quadros de crises convulsivas refratárias. Outras pesquisas estão em curso, mas as evidências hoje elas são bastante restritas. Inclusive, só para que os amigos possam ter uma ideia, que o governo federal não é contra o uso terapêutico do canabidiol. A nossa secretaria aqui no Ministério da Cidadania fez uma provocação agora recente ao Ministério da Saúde para que o canabidiol fosse incorporado aos remédios de liberação gratuita no SUS. Ou seja, então, a gente está batalhando para que isso aconteça. Mas uma coisa é o uso do canabidiol. A outra coisa é essa questão aí de uso da maconha como remédio e tal. Isso daí é uma loucura, não tem comprovação científica nenhuma. E isso só faz, André, isso que é importante também ficar claro aqui, isso só faz diminuir a percepção de risco das pessoas. Quando você fica toda hora falando maconha medicinal, maconha remédio e tal, as pessoas começam a ter uma ideia de que, pô, então eu posso fumar maconha porque com certeza não vai fazer nenhum, né? Pô, parece que até remédio. Isso daí não tem nenhuma sustentação na literatura científica. É muito pelo contrário. Isso pode diminuir a percepção de risco das pessoas e favorecer que essas pessoas passem a usar maconha sem medo de todos esses problemas que a gente acabou de falar aqui. Então, essa é uma situação muito grave e a gente precisa alertar as pessoas em relação a ela. E é isso que a gente precisa, na população, quem chegou agora, o Quirino Cordeiro, é secretário de combate às drogas do Ministério da Cidadania, e ele estava discutindo muito as emendas agora recentes um substitutivo à lei, projeto de lei 399 de 2015, que regulamenta o uso medicinal do canabidiol no Brasil, o terapêutico também, só que o substitutivo começou a trazer outras informações para outros usos e abre risco para a legalização do consumo da famosa, aí que eu coloco assim, a questão da que a gente ouve maconha, a palavra, assim como a gente compara com a cocaína, com o crack, com outros, com álcool também, mas o perigo do consumo entorpecente, o consumo coisa de adolescente gosta de fumar um cigarro de maconha, etc., o que não pode acontecer, e aí incentiva. Eu sei que por trás disso tudo tem um grande interesse econômico, né, querido, de muita gente que quer lucrar e muito com essa questão. Não é a questão, e hoje só tem evidências de estudo para autismo, ou para epilético, mas já tem alguns estudos em andamento aí a gente vai mudar a palavra, para o canabidiol. Tem duas considerações aqui, Quirino, e uma terceira que chegou agora. A primeira foi uma pessoa que questionou, digo, olha, medicamentos também causam queda de reflexo. E a minha pessoa pergunta se o canabidiol já tem aprovação ou estudos para bipolar. E aí eu brinco assim, digo, olha, nunca vi se a maconha vai vir, a droga maconha, vem com bula. O canabidiol diferente vai ter com toda a orientação e pesquisa. Então, a questão do risco de medicamentos em si e o risco de canabidiol e de maconha. Tenta explicar às pessoas de uma vez que os perigos de cada substância. O canabidiol, na verdade, não tem o efeito entorpecente causado principalmente pela molécula THC. Né? Então, essa é uma questão que é importante ficar claro aqui. E por conta disso, então, que é justamente o uso do canabidiol, enfim, que é o uso terapêutico que tem sido estudado, enfim, onde tem evidência científica para o tratamento das crises convulsivas hoje. No país,
em nenhum outro lugar do mundo existem evidências científicas para o uso em outras condições clínicas, como, por exemplo, bipolar. Então, a gente não tem essa indicação hoje. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil, o CFM, libera apenas o uso do canabidiol como uso compassivo, ou seja, como quando outros medicamentos não surtiram efeito, para o controle de crises convulsivas na infância, na adolescência. Então, essa que é a situação. Queria só aproveitar aqui, André, que eu estou vendo aqui algumas colocações feitas aqui para os amigos que estão nos acompanhando. Acho uma bem interessante, né? Falando sobre a possibilidade dessa ação trazer consigo, enfim, um movimento para a liberação de outras drogas no Brasil. Isso daí, basicamente, é o que vem acontecendo mesmo, que vem acontecendo em vários países do mundo, né? Se a gente pegar, por exemplo, vocês podem achar essa entrevista do Mujica. O Mujica é o ex-presidente do Uruguai que legalizou a maconha naquele país. E é interessante porque foi publicada agora uma entrevista, só vocês colocarem o nome dele no Google, se eu colocar Mujica e cocaína, vocês vão ver que agora o Mujica está defendendo a liberação da cocaína no Uruguai. E mesmo essa questão aí do uso terapêutico, a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Porque o que a gente está falando é do uso de uma molécula apenas, das centenas de moléculas da cannabis. Ninguém aqui está falando de uso da cannabis medicinal ou de maconha medicinal. Maconha não traz benefício terapêutico nenhum para ninguém. Essa é uma questão importante para ficar claro aqui, né? E essa é uma questão importante também, viu, André? Porque tem um relatório, foi publicado em 2018 por um órgão ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, chamada Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é a GIF. E esse órgão ligado à ONU publicou esse relatório mostrando o perigo que se tem do tempo inteiro se ficar martelando a ideia da existência de maconha medicinal, porque, na verdade, o que tem acontecido em países onde esse movimento vem ocorrendo é que isso daí diminui a percepção de risco das pessoas, aumenta, consequentemente, o uso da cannabis como droga entorpecente, não só para fins medicinais, e essa é uma questão perigosa, porque abre a brecha, né? Esse movimento tem usado essa narrativa de maconha medicinal, que novamente não existe, justamente para abrir uma brecha, para diminuir a percepção de risco das pessoas sobre a gravidade do uso da maconha, buscando justamente que haja, então, uma aceitação maior das pessoas para a liberação da maconha como droga entorpecente. E aí, na verdade, o próximo passo é a liberação de outras drogas, como tem acontecido aí, né, esse movimento no Uruguai. E vale lembrar que, até de maneira interessante, quando o Mujica era presidente e a maconha foi legalizada no Uruguai, a posição da população uruguaia era justamente contrária à legalização daquela droga no Uruguai. Mas o que acabou acontecendo é que houve uma pressão muito grande, uma pressão mercadológica, como você mesmo disse, né, André? Tem uma pressão muito grande para a liberação da maconha, para que empresas possam explorar esse mercado. Então, basicamente, hoje, aqui no Congresso Nacional, nós temos dois grandes grupos, André, buscando a aprovação desse projeto de lei para a liberação da maconha. O primeiro é um grupo ideológico que defende realmente a legalização da maconha e tem utilizado esse projeto de lei como subterfúgio, enfim, como uma desculpa para empurrar a goela abaixo da população brasileira a liberação da maconha. Esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo é um grupo formado por empresas, principalmente empresas internacionais, que querem vir no Brasil e explorar esse mercado, que, se for instalado no Brasil, vai causar muitos danos, muitos problemas para a nossa população. Cuidado, por exemplo, da indústria farmacêutica, querendo de, por exemplo, quem vai produzir no Brasil o canabidiol, o extrato do canabidiol, me perdoe, geralmente vai estar sob controle de indústrias que estão regulamentadas junto à Anvisa, são empresas que têm um código de conduta extremamente restrito e que tem que seguir normas. Lembrando que o canabidiol, ao ser liberado no Brasil oficialmente, já tem uma liberação parcial, mas vai ser produzido no Brasil, ele será considerado como uma medicação, considerado como um medicamento
de uso controlado. Ele vai ser prescrito por médicos apenas, não é isso? Exatamente. Hoje, inclusive, né, nessas resoluções da Anvisa, né, André, já existe a possibilidade já. Então, o médico hoje já pode prescrever canabidiol no Brasil, claro, respeitando as orientações do CFM nessas restrições. E depois da publicação das resoluções da Anvisa, então, no final do ano passado, em janeiro desse ano, são duas resoluções, né, publicadas, a 327 e a 335. Essas duas resoluções, então, já permitem o uso medicinal do canabidiol aqui no Brasil. Inclusive, nós já temos, depois da publicação dessas resoluções, inclusive nós trabalhamos junto com a Anvisa nisso, no passado e no início desse ano, já existe, inclusive, produção aqui no Brasil já de canabidiol. Eu não sabia que tinha produção. Assim, que o preço ainda é proibitivo, né? Uma quantidade de uso de canabidiol ainda é proibitivo. Tem questões aqui perguntando se o consumo da maconha pode, como se diz, levar ao consumo de outras substâncias. Então assim, em relação ao uso do canabidiol, né, então, assim, primeiro, realmente, hoje o preço ainda é caro, porque, na verdade, esse medicamento ele todo era importado no Brasil até agora, né? Esses medicamentos começaram a ser produzidos aqui no Brasil, e é interessante porque a expectativa é que haja, enfim, uma redução do preço, né? Porque, enfim, a gente já começou a ter uma produção nacional. Essa é uma questão. E a outra questão, como já disse anteriormente, nós aqui no governo federal já estamos trabalhando para a incorporação do canabidiol no SUS, para a oferta dessa medicação de maneira gratuita para as pessoas. Em relação a esse passo a passo, né, isso que o amigo que está nos acompanhando aí está falando faz todo sentido. A gente não encontra pessoas, por exemplo, que já começaram a fazer uso de crack, ou seja, em geral você vem num passo a passo. E o que acaba acontecendo é que as drogas de início, né, são as drogas que mais facilmente são encontradas na sociedade. Então, em geral, o que acaba acontecendo é que as pessoas têm início ao uso das drogas pelas drogas legalizadas, como o álcool e o tabaco, né? Então, isso daí é mais uma razão para que nós não liberemos outras drogas. Ou seja, quanto mais uma droga, André, é de fácil acesso para uma sociedade, para a população, mais essa população vai usar essa droga. Então, a gente tem hoje no Brasil muito mais gente usando o álcool do que maconha, porque o álcool é uma droga legalizada. Tem muito mais gente fumando tabaco do que maconha, porque o tabaco é uma droga legalizada. Quando a gente legalizar uma outra droga, e a gente está trabalhando muito para que isso não aconteça, se a gente legalizar uma outra droga no Brasil, fatalmente o maior número de pessoas vai acabar utilizando essa droga também. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, das drogas legalizadas, são aquelas de mais fácil acesso, em geral, onde as pessoas iniciam o uso, e das drogas ilegais, a maconha é aquela que, em geral, as pessoas acabam iniciando, né, o uso das drogas ilegais pela maconha. Por quê? Porque, primeiro, a maconha das drogas ilegais é aquela que tem a menor percepção de risco das pessoas. As pessoas acabam tendo uma percepção equivocada dos problemas graves que a maconha faz. Só para que os amigos aqui possam entender, né? Eu já falei que maconha é fator de risco para transtornos psicóticos, como esquizofrenia, fator de risco para depressão, ansiedade, suicídio. A maconha é um fator de risco importante para um transtorno mental muito grave, né? Que é a esquizofrenia. Quando eu comecei a estudar psiquiatria, isso aí já vai mais de 20 anos, André, o tempo vai passando. Naquela ocasião, o que se tinha na literatura médica, psiquiátrica, é que você tinha uma associação entre o uso de maconha e o aparecimento de quadros psicóticos, né, que é a loucura, né, como a esquizofrenia. E é interessante porque naquela ocasião você não sabia muito bem se a maconha era um fator de risco mesmo, se ela aumentava a chance, ou se, na verdade, era o contrário, o indivíduo começava a ficar psicótico, ele buscava o uso de uma droga para diminuir, né, aquele sofrimento que sintoma psicótico causa. Uma ideia muito clara. A grande questão é que nos últimos anos, nesses últimos 20 anos, vários estudos têm mostrado
né, de maneira inconteste, né, estudos que acompanham grandes populações, grandes amostras populacionais, têm mostrado que o uso da maconha precede, né, o aparecimento do quadro psicótico. Então, hoje, a maconha é o principal fator de risco ambiental para o aparecimento de transtornos mentais graves, a maioria deles irreversíveis e muito incapacitantes. Então, as pessoas ficam com essa ideia, infelizmente isso tem aumentado, e esse tipo de live, né, André, é muito importante para a gente conversar com as pessoas claramente sobre isso e deixar essa informação bem clara, bem nítida. Maconha é uma droga que causa uma série de problemas. Usar maconha não é um negócio tranquilo, né? Muita gente fala, não, é uma droga natural, não tem problema nenhum. Ao contrário, maconha causa, sim, uma série de problemas para as pessoas, para as famílias e para todo o conjunto social. Tem aqui, até vou fazer dois rápidos comentários aqui, um de bastidor do Instagram e outro de uma experiência no passado. Eu estava em Nova York, há um ano atrás, exatamente, em outubro do ano passado, e me chamou a atenção alguns caminhões que ficavam nas ruas de Nova York vendendo derivados da cannabis. Não do canabidiol, do cannabis com THC. Os bolinhos, os brownies, os pirulitos, isso nas ruas de Nova York. Chamou a atenção que o caminhão era um hemp, assim, bem grande, um caminhão todo verde, estilizado com a folha da maconha. Aquilo ali é de um atrativo comercial então, muito, muito grande. Então, eu cheguei, eu fui numa loja para comprar alguns itens para mim e tal, e eu vi e confesso que eu comprei um aromatizador de ambiente com cannabis. Então virou uma moda nos Estados Unidos, assim, tudo que tem cannabis vira moda. Tudo bem que eu duvido que aquele aromatizador tem qualquer efeito ali, mas era o efeito da moda. Uma outra coisa também que aconteceu, eu costumo, para as lives, alguns cards aqui do Instagram, embora o canal não tenha patrocínio, eu faço isso tudo por dedicação, por amor mesmo, mas eu gosto porque o Instagram é uma ferramenta de entrega de conteúdo. E eu costumo, querido, promover alguns cards, algumas coisas para poder o alcance ser maior. Eu tentei promover ontem essa live, eles rejeitaram, só porque tinha o nome canabidiol. Porque eu coloquei no texto, então existe ainda um esclarecimento. Eu tentei fazer uma contestação, eles não me responderam, diziam assim, eu não vou falar com o convidado de maconha, eu vou falar do canabidiol, da lei, a gente vai discutir. Eles não aceitaram, mas existe muito desconhecimento sobre o assunto. Tem um comentário aqui interessante. Boa noite, ele se identifica, sou Ednilson, estou usando o Instagram de minha filha. Pergunta ao doutor André, no caso também, ao Quirino, se existe a possibilidade de eu mudar minha medicação, ele, paciente com bipolaridade, paciente bipolar, para usar o canabidiol. Então, vamos lá. Então, acho que dessas questões que você falou aí, várias coisas interessantes. Eu queria pegar duas delas que eu acho que são muito importantes nesse debate sobre a questão toda aí da maconha. Primeiro, o que acaba acontecendo é quando você legaliza um mercado, né? Você legaliza, por exemplo, a possibilidade de venda de uma droga, o que acaba acontecendo é justamente esse fenômeno que você viu lá em Nova York, ter acontecido em outros estados americanos, em alguns países, é uma proliferação de pontos de venda. E esse é um grande problema, né? Você pega o estado do Colorado, lá nos Estados Unidos, tem um estudo mostrando que você tem mais ponto de venda de maconha, de seus derivados, não para fins terapêuticos, para fins entorpecentes. Você tem mais ponto de venda de derivados de cannabis no estado do Colorado do que de lanchonetes de fast food importantes. E aí, no marketing, né, isso é uma coisa muito sabida. Quando você quer aumentar a venda de um produto, o que você faz? Aumenta a ponto de venda. Por isso que você tem ponto de venda dessas lanchonetes fast food em cada esquina, né? Por isso que se vende tanto álcool no Brasil, porque você tem um bar a cada esquina, você tem, enfim, vários pontos de venda. E esse é um risco. E a gente sabe também que quanto mais se oferta uma droga, ou quanto mais se oferta qualquer produto, né, André? Não precisa ser droga, mas quanto mais você oferta para uma sociedade, uma população, um produto, maior vai ser o consumo. Ou seja, então, esse é um grande problema quando você
legaliza um mercado. Você aumenta a ponto de venda, você aumenta as vendas e você aumenta o consumo. E a gente sabe que o aumento do consumo está relacionado a todos os problemas que a gente conversou aqui. Uma outra questão, né? A gente já falou da diminuição de percepção de risco, para que você fica martelando o tempo inteiro na sociedade, cannabis ok, cannabis é medicinal, né? Que é tudo mentira isso, né? A gente tem só essa molécula, mas na hora que você fica o tempo inteiro, cannabis é medicinal, né? O que é uma mentira, mas as pessoas começam a introjetar essa ideia. Então, você diminui a percepção de risco. E hoje, por exemplo, infelizmente, muito comum você encontrar adolescentes que acreditam que maconha faz menos mal do que tabaco, por exemplo, né? De tanta propaganda que se faz. E uma outra questão que é importante, inclusive recentemente teve uma publicação do FDA americano, justamente nessa questão que o amigo aí que nos perguntou trouxe. Uma preocupação muito grande que tem acontecido nos Estados Unidos, em estados que liberaram de maneira irrestrita o uso medicinal da cannabis, é uma situação desse tipo. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem produtos, a gente tem remédios que são muito efetivos para o tratamento de pessoas, por exemplo, com transtorno afetivo bipolar, ou com tratamento de Alzheimer, com tratamento de depressão. A gente tem hoje no Brasil muitos medicamentos que são muito efetivos e que ajudam as pessoas, né? Agora, a grande questão que pode acontecer é isso. Se martela tanto essa questão aí da cannabis, que tem efeito terapêutico e tal, que pode acontecer um fenômeno que é muito grave. As pessoas podem começar, por conta disso, a abandonar o seu tratamento, que é um tratamento, sim, eficaz, remédios que têm anos de história, que tem um monte de estudo mostrando eficácia, que funciona e tal. As pessoas podem começar a abandonar esses tratamentos já consagrados e começar a recorrer a tratamentos que não têm evidência científica nenhuma. Então, novamente, o canabidiol é uma droga interessante? Para esses casos de epilepsia e tal. E para bipolar? Até agora, a gente não tem, enfim, comprovação científica. Claro que tem vários estudos em curso e quando evidências científicas aparecerem, e se aparecerem, claro que você pode abrir, enfim, e deve abrir o mercado para o uso. Mas, novamente, o uso como remédio e quando tiver uma indicação terapêutica muito precisa. Então, acho que esse é um temor que a gente tem que ter. Ontem mesmo, enfim, eu estava aqui em Brasília, apesar de ser secretário, que eu já disse anteriormente, sou psiquiatra, as pessoas acabam vindo conversar com a gente. Ontem mesmo veio um colega aqui falando da mãe dele, que está com Alzheimer. A gente tem tratamento hoje para Alzheimer, né? A gente tem os anticolinesterásicos. A gente não tem ainda uma comprovação que o canabidiol trata Alzheimer. Então, um risco que a gente pode ter é que o paciente não vai ter acesso ao anticolinesterásico. Por quê? Porque está com uma moda, como você falou, também com uma modinha, então, da canabidiol. Aí você vai dar um remédio que não tem efeito nenhum. O indivíduo vai deixar de tomar o remédio que comprovadamente funciona para usar outro que não tem comprovação científica nenhuma. E esse é um risco. O canabidiol vai ser mais um medicamento. Ele não é um milagre, ele não propõe ser um remédio milagroso que trate todos os males. A partir de agora temos um extrato natural de canabidiol, tudo. E como se fosse o meio dessa grande publicidade. Quando a gente vê, por exemplo, quem navega muito em rede social, vê essa apologia ao consumo de um produto natural. Então, eu sei que pode, com essa aprovação do substitutivo, pode começar a promover uma coisa se você vê que, por exemplo, fazer uma comparação, por exemplo, na Jamaica, o consumo da maconha, ela é pública. Você chega na Jamaica, as pessoas oferecem nos táxis, tudo. É uma questão também que envolve questão cultural. É um país que tem uma apologia ao consumo da maconha. Mas os danos, então, o próprio Bob Marley foi vítima disso. O próprio Bob Marley foi vítima, morreu de câncer. E a maconha, ela é altamente cancerígena, aumenta muitas taxas. Não tenho os números exatos, mas aumenta muitas taxas, muitas vezes, de alguns cânceres específicos. É verdade. Bob Marley morreu jovem, morreu aos 40, se não me engano, 40 e poucos anos de idade, de um câncer cerebral
E ele não quis se tratar, se tratou inclusive com a própria maconha lá, ele foi para a França e morreu jovem. E é um país que ainda faz apologia, quem lê sobre a Jamaica houve essas informações. Então, o risco é que o cannabis vire como eu falou, uma moda, como vire algo de a busca desenfreada para tratar tudo de inflamação do dedo do pé a casos mais graves, por exemplo, de Alzheimer. Então, está muito precoce. Eu imagino, e também querido, como nós, experientes psiquiatras que somos, que haverá uma tendência dos médicos psiquiatras a prescreverem no início mais. Até por ser uma novidade, a gente vê quando chega um novo produto no mercado, a gente quer ter experiência com ele, pegar mão com ele. Então, muita gente pode até procurar um psiquiatra com essas perguntas que a gente viu aqui, querido, de trata a depressão, trata a esquizofrenia, trata a ansiedade, trata... Então, a gente vai ter... E aí, o que fala muito a favor para o médico é que o médico tem um poder, ele chama de off-label. Off-label é fazer uma indicação cruzada para tratar uma coisa que não estava indicada no produto. Vou dar um exemplo aqui de uma substância no mercado hoje chamada liraglutida. Liraglutida tem um nome comercial, do Saxenda e Victoza. Ela foi lançada para tratamento de diabetes, mas descobriu que ela reduz o peso. Ela tem um efeito de redução de peso sem alterações cerebrais, que muitos outros medicamentos para anorexia nos causam. Então, a Anvisa, o laboratório pediu para a Anvisa revisar a bula e dizer: temos também poder para perda de peso sem baixar a glicemia do paciente. Hoje é um produto que está no mercado, muito conhecido, um remédio bem seguro. Então, essas são as minhas preocupações. Então, realmente que estamos já na reta final aqui da live, por causa do tempo a gente salvar. Público legal, assim, talvez até muita gente vai assistir depois, encaminha, oriente as pessoas, bota aqui, tem um IGTV, vai ter a recomendação de assistir. Mas para você, doutor Quirino, você, num papel de secretário federal de combate às drogas, o que é que você ouve? Imagina você vindo de um cargo de coordenador de saúde mental, indo de combate às drogas. O que é que você ouve? Qual é o seu sentimento de que vai acontecer a partir do momento de agora? Será uma opinião agora, de momento, opinião pessoal. O que é que você acha que a gente vai enfrentar daqui para frente? Então, só para aproveitar um gancho, né, do que você falou, que eu achei bastante interessante, que tem se vendido aí, né, essa ideia de uma panaceia do uso de derivados de cannabis. A gente já viu que isso daí não é assim, né, enfim, não existe um remédio, até costumo brincar, não existe, pelo menos que eu conheça na farmacopeia internacional, um remédio que sirva para tudo, né? Ou seja, não existe um remédio que sirva para Alzheimer, câncer, diabetes, dor nas costas, tal. E se tem tentado vender, né, enfim, esses derivados da cannabis para tratamento de tudo quanto é coisa. E não faz o menor sentido, faz um sentido lógico. Então, uma coisa interessante, né? Eu até escrevi um texto recentemente, agora por conta da pandemia, né, agora pelo coronavírus, alguns órgãos de imprensa, a gente sabe também que tem alguns órgãos de imprensa que são muito favoráveis à liberação das drogas, né? Alguns órgãos de imprensa começaram a publicar. O primeiro órgão de imprensa que publicou uma reportagem sobre os possíveis usos terapêuticos da maconha para o tratamento da Covid-19 foi o Globo Rural. E aí, depois disso, daí teve uma chuva de artigo e tal, mas nenhum deles com nenhuma consistência, sem apoio em dado científico nenhum. Tanto é que a gente já está assim, caminhando, se Deus quiser, aí, já mais para o fim agora da pandemia. Até agora eu não vi nenhum remédio derivado de cannabis funcionando para o tratamento da Covid-19. Mas a quantidade, é só o amigo que estiver nos acompanhando aqui, dar um Google, colocar ali cannabis, maconha e coronavírus, pô, vocês vão ver um monte de artigo que saiu, falou, agora saiu o tratamento para o Covid-19, a maconha e tal. E é interessante isso. O ano passado, André, teve um movimento também que a gente teve uma posição muito dura contra, lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, que era um movimento que estava julgando um processo de descriminalização de todas as drogas no Brasil. É um processo de inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas
que é o artigo 28. O governo federal também teve uma posição contra, a gente conseguiu fazer com que esse processo fosse tirado da agenda lá de votação do STF, mas naquela ocasião a imprensa também, enfim, entrou em erupção, assim, porque a gente sabe que a imprensa, parte considerável dos órgãos de imprensa, são favoráveis à liberação das drogas. E aí, assim, por vários motivos, por motivo ideológico e por motivo de grana. Por motivo de grana. É quase inacreditável, mas, por exemplo, naquela ocasião, eu me lembro da Folha de São Paulo publicando na parte de cima da Folha uma matéria totalmente fake news, assim, falando de possíveis usos terapêuticos da cannabis para isso, para aquilo. Parecia, né, enfim, aquelas garrafadas, sabe? Garrafada feita com um monte de bugiganga, ali, um monte de planta, de erva. Então, pô, parecia que era aquilo, né? Ou seja, era uma droga que iria funcionar para tudo. E aí, em cima, então, um artigo falando sobre isso, e embaixo uma propaganda de uma empresa que queria explorar o mercado da cannabis no Brasil. Na cara dura, né? Mostrando o conflito de interesse gigantesco em cima do tema. Agora a Folha de São Paulo, estou falando da Folha de São Paulo, porque lá está mais escancarado. Assim, né? A Folha de São Paulo agora publicou uma série de reportagens custeada, André, patrocinada pela Open Society. Quem não conhece a Open Society é uma ONG, né, enfim, de um multibilionário. Bilionário. Exatamente, que hoje é radicado nos Estados Unidos, um húngaro radicado nos Estados Unidos, que é o Jorge Soros. O Jorge Soros é um grande globalista, enfim, que coloca parte do seu dinheiro em causas pela liberação das drogas. E aí a Folha de São Paulo está rachando de ganhar dinheiro, jogando essas ideias falsas de que, pô, liberar maconha está tudo certo, liberar a droga não vai pegar nada. Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa ficar muito atento, né, no que a gente lê na imprensa, porque, infelizmente, vários órgãos de comunicação estão coalhados de matérias pagas, né? Como, por exemplo, essa daí essas matérias na Folha de São Paulo, publicadas pelo Jorge Soros. E é muito interessante, porque vale a pena, assim, a gente ver a cara de pau, né, da Folha de São Paulo publicando essas matérias, enfim. E está escrito lá, assim, na cara dura mesmo, sem esconder. Matéria patrocinada pela Open Society. Então, enfim, a gente precisa ficar bastante atento. E falando aí do que você me perguntou, qual que é a minha percepção? Minha percepção é que existe um movimento mundial pró-liberação das drogas, tem um interesse financeiro muito grande por trás, né? Ou seja, a ideia de muitas empresas aí é de se criar verdadeiros mercados consumidores. E aí, na verdade, eu não sou contra, viu, André, a criação de nenhum mercado consumidor, não. Acho que, pelo contrário, a economia tem que girar, as coisas têm que acontecer. Agora, eu sou contra a criação de um mercado da morte. É um mercado que vai trazer problemas para a sociedade. Ou seja, a partir do momento que você começa a vender bala de maconha, pô, meu filho, que hoje tem 9 anos, pô, vai achar legal comprar aquilo, né? E é uma coisa interessante, porque nós hoje já temos tantos problemas com os mercados das drogas hoje legalizadas. A gente tem tanto problema com o mercado do álcool, a gente tem tanto problema com o mercado do tabaco. Caramba, não é possível que a gente vai querer criar um outro mercado no Brasil de drogas, né? Um outro narco negócio. Hoje as maiores empresas brasileiras hoje são empresas de bebida alcoólica, né? São empresas que vendem especificamente cerveja. Eu não quero que no segundo lugar do ranking de empresas brasileiras sejam as empresas vendedoras de maconha. Então, essa é uma questão que a gente, como sociedade, precisa refletir. Aqui no governo federal, essa gestão do governo federal é absolutamente contrária a qualquer liberação de drogas. A gente tem trabalhado firme e trabalhado em conjunto com várias instâncias da sociedade para evitar que isso aconteça. Estamos já finalizando, acho que as opiniões estão sendo amplamente elogiadas pelos que estão nos assistindo aqui, nosso público. Lembrando que a live vai ficar salva no perfil do Dr. André Brasil Ribeiro, aqui do Instagram, no IGTV.
Eu peço aquele momento, sabe qual é o momento que eu peço? Peço dois momentos. Peço um convidado, aquele momento da selfie, vou bater uma selfie da gente para a gente botar na capa do ficar mais bonitinho, arrumar um Então, pouquinho. eu Vou vou até me preparar aprumar aqui. aqui, vou até me aprumar É, aqui. momento beleza da turma. 3, e 2, e 1 e. Pronto. Eu vou. Já salvei uma foto bonita da gente. Não sei se ajudou muito aqui da minha parte, mas vamos lá. Ah, mas não me. Como a gente comentou mais cedo em privado, eu digo, somos dois gatos ainda. Estamos Exatamente. aqui firmes e fortes. E quero pedir às pessoas que estão aqui, o que sempre peço no final das lives, que é geralmente agradecimento ao convidado, mas em forma de chuva de corações. Só aqui na direitinha tem um coraçãozinho ali, clica sem piedade, bota 2 ali segundos, que vai ter uma chuva de corações aqui. Que agradecimento aqui, essa live sensacional. Agradeço, querido, imensamente, muita saudade de estar contigo, de gente bater papo. Às vezes eu me lembro, a gente estava no show de Lobão, lá em Floripa. É Foi, verdade, a é gente ficou até verdade. tarde conversando, batendo É papo. verdade, é O verdade. psiquiatra que parece são pessoas divertidas, viu? Nós É, somos né? pessoas divertidas. A gente gosta de festa. É Gosta de festa, verdade, de é se verdade. divertir com toda a segurança. A gente gosta de ouvir rock and roll, a gente gosta de tudo. Então, a gente somos Ah, é pessoas verdade. normais. Então, querido, muito obrigado, meu querido. Muito, muito, muito mesmo por sua participação, por seu tempo que você no Ministério não está parando, deixou São Paulo para Brasília. Quero que você dê umas palavrinhas finais para a turma aqui, para a gente se despedir. Lembrando que semana que vem eu tenho uma live com o Dr. Cláudio Carvalho, que é uma live mensal que eu faço com ele, com turmas mais profundos. Assim, a gente vai falar de filosofia, vai falar de Santo Agostinho, o papel da nossa vida, em que ponto nós participamos dessa anormalidade do mundo. Mas são temas todos baseados, um psiquiatra metido a filósofo e um psicanalista também metido a filósofo, discutindo, e o povo adora nosso debate aqui. É uma conversa entre duas pessoas e que todo mundo participa. Querido, palavras finais, contigo. André, meu irmão, de coração, eu fiquei muito contente. Quando eu recebi, pô, a sua mensagem, pode acreditar, fiquei contente mesmo. Estou com muita saudade do seu, tempo que a gente não se vê. Vamos ver aí que nessa, se Deus quiser, em breve aí essa pandemia vai embora, a gente vai poder Com estar certeza. junto. Mas aqui já deu para matar um pouquinho a saudade do você. Fico muito contente de te ver bem, com a cara boa aí. E, meu, e segue em frente. Firme e Parabéns pelo, forte. pelo seu trabalho. Tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais. Isso é muito importante, né? Ajudar a levar informação para as pessoas, ajudar, enfim, a discutir temas tão importantes como esse das drogas. Então, só tenho a te parabenizar e, enfim, ficar na torcida aqui que em breve possamos estar juntos. Então, obrigado, meu irmão. Valeu, um abração para você. E um abraço a todos os amigos que nos acompanharam aí e que vão nos assistir no Repeteco aí Com na, certeza. na live gravada. Viu? Abraço a todo mundo. Bom resto de noite, boa semana. Fiquem com Deus e obrigado pela audiência. Até semana que vem, turma. Querido, abração. Valeu, meu Tchau, irmão. Até turma. mais. Valeu, pessoal. Boa noite.